Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rildo Vasconcelos, de Matemática, e eu estou fazendo uma série de aulas, sobre logaritmos. E na aula de hoje vamos estudar a segunda propriedade dos logaritmos, Bom, a segunda propriedade é o seguinte, gente, é o logaritmo de uma divisão, ou também chamado de quociente, que é o resultado de uma divisão. Logaritmo de 1 sobre 10. Na base, não tem nada aqui na base, então você sabe que é o número 10. Toda vez que a base de um logaritmo não tiver nenhum número, subentende-se que seja o número 10. Então nós temos aqui o logaritmo de 1 sobre 10. Logaritmo de um quociente, de uma divisão. Isso aqui, gente, vai ser o logaritmo do numerador, ou seja, logaritmo de 1 na base 10, que não precisava nem colocar, vou colocar para vocês aqui, mais o logaritmo do denominador, no caso é 10, também na base 10. Então, como ficou, gente? Perdão, ao invés de mais, aqui é menos, tá bom? Aqui é subtração. Você usava a soma quando era produto. Na divisão, você usa o sinalzinho de menos aqui. Então, o logaritmo de uma divisão vai ser a diferença do logaritmo do numerador, que é o 1, o número de cima, menos o logaritmo do número de baixo, que é o denominador, que é o 10. Sempre na mesma base que estiver aqui. Bom, gente, agora é só resolver. Logaritmo de 1 na base 10 vai ser assim, Quanto que dá isso tudo aqui? Logaritmo de 1 na base 10. Você tem que aplicar a definição. 10 elevado a que número para dar 1? Isso, a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, logaritmo de 1 na base 10 é 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 dá 1. Então, aqui já acabou, dá 0. Copio menos. Veja aqui, logaritmo de 10 na base 10. Falei na aula passada que toda vez que o logaritmando, que é o 10, for igual a 10 aqui, ou 2 igual a 2, 3 igual a 3, isso aqui tudo vai dar 1. Então, logaritmo de 10 na base 10 é assim. 10 elevado a quanto para dar o próprio 10? É 1. 10 elevado a 1 dá 10. Então, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então, ficou 0 menos 1, 0 menos 1 dá menos 1. Certo? Veja com atenção o que eu fiz. Apliquei a definição de logaritmo aqui e aqui. E apliquei a segunda propriedade dos logaritmos, que diz que o logaritmo de uma divisão, de um quociente, vai ser o logaritmo do primeiro termo, do termo de cima, do numerador, menos o logaritmo do denominador, que no caso é 10. Essa é a sua continha. Próximo exemplo, gente. Logaritmo de 3/27 na base 3. Então, é o logaritmo de uma divisão, de um quociente, então você vai dividir, abrir. Isso aqui vai ser logaritmo de 3 na base 3 menos o logaritmo do denominador, que é 27, também na base 3. Ok? Então, você abriu essa divisão numa subtração de logaritmos. Logaritmo de 3/27 vai ser logaritmo de 3 menos o logaritmo de 27, que é o número de baixo. Todos eles na mesma base que tiver aqui, Você repete aqui e aqui, a base, 3 e 3. Vamos resolver, gente? Quanto que é o logaritmo de 3 na base 3? É 1. Por quê? Porque 3 elevado a 1 dá 3. Toda vez que o logaritmando for igual à base, vai dar sempre 1. Menos. Logaritmo de 27 na base 3. 3 elevado a quanto? Que número para dar 27? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, o 3 tem que aparecer 3 vezes. Então, 3 elevado ao cubo, que é 3, dá 27. Então, o logaritmo de 27 na base 3 tem que ser 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 ao cubo dá 27. Agora é só resolver. 1 menos 3 dá menos 2. E, finalmente, o último exemplo. Exemplo aqui. Logaritmo de 4/32 na base 2. É o logaritmo de um quociente, de uma divisão. Então, isso aqui você aplica a propriedade. Logaritmo de um quociente, de uma divisão, vai ser logaritmo do número de cima, que é o numerador, 4, na base 2, menos, porque é divisão, logaritmo do número de baixo, que é o denominador, logaritmo de 32, também na base 2.
Agora resolvendo. Logaritmo de 4 na base de 2. 2 elevado a que número para dar 4? Dá 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, logaritmo de 4 na base de 2 é 2. Copie o menos e faça, resolva. Logaritmo de 32 na base de 2. 2 elevado a que número para dar 32? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 tem que aparecer 5 vezes. Então, 2 elevado à quinta potência dá 32. Então, logaritmo de 32 na base de 2 é o número 5. Então, faça aqui 2 menos 5 dá menos 3. Pronto, gente. Usamos aqui, então, nessa aula, aplicamos, né, a segunda propriedade dos logaritmos, que é o logaritmo de um quociente. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, volte o vídeo, veja novamente. Obrigado e até uma próxima, pessoal.